retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei no meu celeiro. 36, meus irmãos. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, quantos de vocês já assistiram o filme A Jovem e o Mar? A história do filme gira em torno de uma jovem determinada a cruzar o oceano sozinha, enfrentando desafios e adversidades ao longo do caminho. À medida que ela navega pelas águas imprevisíveis do mar, depara-se com tempestades e calmarias, perigos e beleza, representando então a dualidade da experiência humana. Assim como a jovem no filme enfrenta a coexistência de elementos bons e ruins em sua jornada, a parábola do joio no meio do trigo nos ensina sobre a coexistência temporária do bem e do mal entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Essa é a realidade da igreja visível. O reverendo Felipe já tratou sobre a igreja invisível. Mas o que é a igreja visível? É a igreja formada por aqueles que se declaram crentes, pessoas que professam crer no Senhor Jesus Cristo. Nossos pais, os teólogos de Westminster, no capítulo 25, no capítulo da igreja, lá na seção 2, fizeram a seguinte afirmação à luz das Escrituras. Eles disseram: a igreja visível, que também é católica universal debaixo do Evangelho, não limitada a uma nação, como antes, debaixo da lei, consiste em todos aqueles que pelo mundo todo professam a verdadeira religião, ou seja, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o alcance da igreja foi expandida a todas as nações, cumprindo a promessa de Deus feita a Abraão, lá em Gênesis 2:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E os teólogos continuam: juntamente com seus filhos, os filhos pequenos dos crentes, já fazem parte da aliança e quando obtêm um pouco mais de maturidade, publicam a sua fé. Eles continuam: ela é o reino do Senhor Jesus Cristo, casa e família de Deus. Se as várias comunidades cristãs espalhadas pelo mundo são agência, que propagam o reino de Deus neste mundo, fora do qual não há possibilidade ordinária de salvação. Isso não significa que a igreja salva automaticamente, mas sim que ela é um meio ordinário pelo qual Deus chama os pecadores ao arrependimento. Contudo, meus irmãos, embora visível, ela é imperfeita, pois nela nós encontramos crentes genuínos quanto crentes falsos. Exatamente o que aprendemos um pouquinho mais à frente, ainda no capítulo 25 da Confissão. Lá na seção 5, as igrejas mais puras debaixo dos céus estão sujeitos à mistura e ao erro, ou seja, nem todos que se declaram crentes são crentes de fato.
Eles estão na igreja, mas não estão em Cristo. Eles não provaram ainda da fé salvífica, a fé salvadora, né? Vejamos, por exemplo, o que o Senhor Jesus disse de alguns dos seus contemporâneos, lá em Mateus 15:8. Ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu que havia pessoas dentro de Israel que não eram verdadeiros crentes. O apóstolo Paulo também disse algo parecido, lá em Romanos 9:6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Portanto, meus irmãos, eu quero meditar, quero pregar à luz da seguinte proposição: a coexistência temporária entre o trigo ou o joio. Poderia também ser dito, a coexistência temporária entre os filhos do reino e os filhos do maligno. A primeira coisa que nós vemos aqui é a semeadura do trigo e do joio. Queridos irmãos, notem que há algumas semelhanças e diferenças entre essa parábola e a do semeador. Nessa que estamos considerando, a boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino. Naquela é a palavra de Deus. Nesta, o inimigo planta o joio. Naquela, ele arranca a semente, a palavra de Deus, que caiu à beira do caminho. Agora voltemos nossos olhos para o verso 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Meus irmãos, a história desta parábola se dá num contexto de um fazendeiro que estava muito empenhado na semeadura do seu campo. O dono desse campo, aparentemente um homem rico, que tinha vários homens ao seu serviço, semeia a boa semente. Porém, o seu campo foi atacado por um inimigo que, esperando todos dormirem, semeou o joio. Exatamente o que nos diz o verso 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Provavelmente, aqueles homens, após um dia longo de trabalho, eles estavam cansados e era natural que eles precisassem repousar. O inimigo, então, espera um momento oportuno a fim de atacar aquela lavoura. Semear, e eu estava estudando que semear para prejudicar lavouras alheias era uma prática muito comum naquela época. Concorrentes de produção jogavam às vezes sal ou ervas daninhas na lavoura do outro a fim de prejudicar. O joio, também chamado de cisânia, que na botânica é chamado de Lolium temulento, conhecido também como joio barbudo ou joio costelhano, é muito semelhante ao trigo, especialmente na fase inicial, na qual as suas folhas são parecidas. Então, a fim de prejudicar aquela lavoura, quando eles dormem por um momento, descansam por um momento, o joio, de forma a fim de prejudicar aquela outra lavoura, é semeada ali junto com o trigo. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a semeadura do trigo e do joio. E agora nós temos o crescimento do trigo e do joio. Até então, tudo parecia normal naquela lavoura. Até que se percebeu a presença do joio no meio da lavoura. Tudo estava normal. Eles cresceram. Então, percebe-se, diz o verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Meus irmãos, é muito comum que o capim, a erva daninha ou o mato cresça em qualquer cultura agrícola. Não há nada de anormal. Nas hortas, quem tem horta em jardins, por exemplo, faça necessária a limpeza do mato e da erva que cresce no meio das plantas. É algo comum. Me lembro quando eu estava responsável pela congregação presbiterial de Montalvânia, e quando eu cheguei ali na casa pastoral, havia muito mato, e eu fiquei agoniado. Peguei uma enxada e comecei a limpar. Uma erva daninha, danada demais para matar. Aí capinei, o trem nasceu. Aí o irmão da igreja falou, não, você deve cavacar e peneirar a terra, porque tem tipo umas cebolinhas, vai nascer de novo. Vai lá eu cavaquei, peneirei, nasceu. E alguém disse, não, tem que bater veneno.
e me recomendaram o tal de Roundup, quem aqui conhece. E lá dizia, eu já estava agoniado, e lá dizia que era tantos ml para 20 litros. E eu já me estressei e joguei todo o litro dentro e meti na terra. E passou algum tempo, nasceu. Então, a erva daninha no meio da agricultura é algo normal, não há nada de anormalidade. Quando os servos viram o joio, estranharam, pois a semente que fora semeada era boa. Eles tinham semeado a boa semente. Por que nasceu a má? Diz o verso 27. Então, vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ao que, então, responde o seu senhor, no verso 28a. Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Ou seja, foi uma ação proposital, de fato, para causar danos na plantação. O senhor daquela lavoura, ele é muito enfático, foi o inimigo. De fato, foi semeada a boa semente. Mas o resultado, o motivo pelo qual nasce o joio, foi o inimigo. Então nós temos aqui o crescimento do trigo e do joio. E agora nós temos a colheita do trigo e do joio. Então, diante daquela situação, os servos se prontificaram a arrancar todo o joio e limpar a lavoura daquele terrível praga. Foi a minha mesma reação lá em Montalvânia. Meti um Roundup sem dó. Então eles disseram, no verso 28 nós lemos, mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? O senhor quer que a gente resolva isso? Quer que a gente tire essa erva daninha? Nós podemos resolver isso, se o senhor quiser. Como aquele senhor responde ao pedido daqueles servos, ninguém pode negar que estavam extremamente bem intencionados. Ele responde com não, dizendo, não, e acrescenta, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Qual é a dificuldade, meus irmãos? O joio, creio que não é novidade para ninguém, ele se entrelaça as suas raízes com as do trigo. Logo, qualquer abalo nas raízes de um afetaria severamente ao outro. Portanto, haveria um momento certo, um momento adequado, um momento oportuno para fazer a separação, a saber, o dia da colheita. Por isso o Senhor diz, então, àqueles trabalhadores, deixai-os crescer juntos até a colheita. Ou seja, a tarefa de separação não caberia a eles. Por quê? Porque eles não eram devidamente qualificados como eram os ceifeiros. Eles não eram qualificados para essa tarefa. Além do mais, a separação aconteceria quando o Senhor desse a ordem aos ceifeiros, não quando os seus servos quisessem. Quando chegasse a hora, o momento oportuno, o joio seria ajuntado em feixes e lançado no fogo. Enquanto isso, o trigo seria recolhido e armazenado devidamente no celeiro do seu senhor. Ele diz, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no seu celeiro. Então nós temos aqui a semeadura do trigo e do joio, o crescimento do trigo e do joio, a colheita, o desejo da colheita do trigo e do joio. E então agora Jesus passa a explicar. Então, após despedir a multidão, o Senhor Jesus passa a explicar a parábola para os seus discípulos e depois ele aplica o ensinamento da mesma, nos versos 36 a 43. Então ele diz, o semeador é a boa semente, o filho do homem, ou seja, ele próprio. O campo é o mundo, ou seja, onde estão os homens, os filhos de Deus, o maligno. A boa semente são os filhos do reino, ao passo que o joio são os filhos do maligno, e este, o maligno, Satanás, que a colheita é a consumação do século, o juízo final, e os ceifeiros são os anjos. Agora, após explicar, o Senhor Jesus, então, faz a aplicação da parábola. Aí no verso 40 ele diz, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Notem, meus irmãos, a comparação que o Senhor Jesus faz entre a separação do joio no dia da colheita e o seu lançamento no fogo e a separação dos escândalos e os que praticam a iniquidade dentro do reino de Deus no dia da consumação do século,
para serem em seguida lançados na fornalha acesa, no qual haverá choro e ranger de dentes. Não deixa dúvidas quanto ao fato de que Deus lançará no inferno não somente o pecado, mas também o pecador. Ele diz: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino os escândalos, os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todavia, assim como o trigo é recolhido e devidamente armazenado para um fim útil, os filhos do reino, eles serão beneficiados com a glória de Deus naquele dia, diz o verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É claro, meus irmãos, que ainda temos que lidar com atenção entre o já e ainda não, contudo os eleitos do Senhor, os fiéis servos do Senhor, já começam nessa vida a desfrutar da glória de Deus, mas não de forma plena. Queridos irmãos, como já foi dito, há na igreja visível um misto de bons e ruins. O joio, os filhos do maligno, os filhos de Satanás, é uma realidade que nós devemos lidar, e eles estão entre os filhos do reino. Satanás, ele está solto, o joio tem sido semeado, o reino do nosso Deus. Após os nossos pais caírem, após o pecado entrar no mundo, não houve época que você não tivesse uma igreja sem joio. A igreja de todos os tempos sempre teve a presença dos filhos do reino e a presença dos filhos do maligno infiltrados nela. Não é sem razão que entre os 12 apóstolos havia um que era joio, Judas Iscariotes. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 15, o Senhor Jesus fez a seguinte advertência: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ainda no verso 22 desse mesmo capítulo, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. Naquele dia, muitas pessoas que inclusive fizeram a sua pública profissão de fé, participaram dos sacramentos, muitos irão passar toda a eternidade no inferno, com as suas cabeças cheias de teologia e de sermões, porque não eram de fato e de verdade trigo. Essa é uma realidade. Infelizmente, há muitas pessoas que estão dentro de nossas igrejas, com pele de ovelhas, mas no fundo são bodes, são lobos roubadores. O apóstolo Paulo também alertou aos presbíteros da igreja de Éfeso, ali quando ele para ali em Mileto, ele chama os presbíteros de Éfeso, a fim de despedir deles, ele os adverte, dizendo, lá em Atos 20, 28, 29, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí ele diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Um ataque externo quanto interno. Ainda o apóstolo João, lá em 1 João, no capítulo 2, 19, também ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifestos que nenhum deles é dos nossos. Portanto, meus irmãos, nunca houve um momento sequer que você tivesse uma igreja composta apenas por trigo. A igreja visível sempre foi formada pelos filhos do reino e os filhos do maligno, a igreja visível. Ou seja, por pessoas salvas e por pessoas que não são salvas. Portanto, a coexistência dos filhos do reino com os filhos do maligno é uma realidade que teremos que lidar até que Cristo volte em glória para fazer essa separação. Outra coisa, é preciso tempo, como nós vimos lá aqui na parábola. É preciso tempo que o joio se diferencie do trigo. Judas levou algum tempo, mas as suas unhas apareceram. Como podemos então diferenciar o trigo do joio?
Pelos frutos. Pelos frutos. Em Mateus 7, 15 ao 20, Jesus diz isso. Repito, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis, ou seja, o joio não produz fruto útil e consumível como o trigo, pois é uma planta daninha, é inútil. Inútil, embora o joio produza sementes, ela não tem utilidade na prática. Um dia, meus irmãos, não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser alguns anos, alguns minutos, talvez ao término desse culto. Não sabemos quando, mas os anjos poderosos do Senhor vão separar o trigo, os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. Não compete a nós fazer a separação entre os filhos do reino e os filhos do maligno. Certa vez eu ouvi uma frase do reverendo Gustavo interessante, né? Deus não nos deu o ministério dos anjos, porque essa é a vontade nossa, assumir o ministério dos anjos. Às vezes a nossa desejo carnal é passar a foice. Esse é o nosso desejo do coração, de um coração caído. Às vezes é assim, mas não compete a nós fazer essa separação. Deus não nos deu o ministério dos anjos. É preciso paciência. Não podemos ser e nos comportar como servos bem intencionados da parábola. Como não somos oniscientes, como nós não temos esse atributo, nós não temos acesso ao foro íntimo. Podemos jogar fora o trigo achando que é joio. Portanto, a tarefa de separar não é dos servos, mas sim dos ceifeiros, não é nossa. Nossa atuação neste mundo, meus irmãos, deve concentrar-se em plantar a boa semente, ou seja, fazer discípulos de Cristo, como nos foi ordenado. Infelizmente, até que Cristo volte, teremos que conviver com o joio, com os filhos do maligno. É bom deixar claro, meus irmãos, também, que essa parábola não é um incentivo, não é um encorajamento à não disciplina e nem excluir qualquer hipócrita na igreja. O Senhor não está nos isentando ou dizendo que a disciplina eclesiástica não deve ser exercida. Até mesmo porque um dos pilares de uma igreja genuína é o correto exercício da disciplina eclesiástica. Então, meus irmãos, outra coisa que nós podemos aprender é que nós, ao lermos essa parábola, que o povo de Deus, que aqueles que depositaram toda a sua fé, toda a sua confiança em Cristo, todos aqueles que abandonaram suas obras meritórias, todos aqueles que chegam diante dele de cabeça baixa, de mãos vazias, é um grande consolo para o povo de Deus, essa parábola. A felicidade, a segurança, a felicidade e segurança preparado para o povo de Deus no grande e temível dia do Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 1. Hoje os filhos do reino, eles são desprezados. Hoje os filhos do reino, eles são perseguidos. Hoje os filhos do reino, eles são até mortos por amarem a Cristo. Contudo, haverá um dia em que os filhos do reino resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Daniel, lá no capítulo 12, verso 3, diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente, eles serão poupados da santa e terrível ira de Deus. Os fiéis servos do Senhor Jesus serão recolhidos e muito bem acomodados nos celeiros de Deus. Que bênção, meus irmãos! Que consolo! Que graça! Em Colossenses 3,4, Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o caminho do trigo. Essa é a bênção para o povo de Deus. Esse é o consolo.
Mas o caminho do joio é ser queimado. O joio será queimado. O joio pode até se passar por trigo. O joio pode até se passar por crente. Pode andar como crente, falar como crente, se vestir como crente, fazer a sua pública profissão de fé, receber os sacramentos, mas continuará sendo joio, filho do maligno. Deus, meus irmãos, estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, porque Ele sim conhece o foro íntimo, Ele sim conhece nossos corações, Ele sim sabe diferenciar de fato e de verdade o que é joio e o que é trigo. Em Atos 17, 31, nós lemos: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Naquele glorioso dia, ignorados por muitos, os escândalos e os que praticam iniquidade serão lançados dentro da fornalha acesa. Suas prisões jamais findarão. O Senhor Jesus levará para o céu o seu povo, mas mandará para o inferno todos os hipócritas. Todos os hipócritas. Eles serão atormentados por toda a eternidade. Receberão sobre os seus ombros a justa ira de Deus, de modo que não terão descanso, nem um minuto sequer de descanso. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, verso 9 a 11, diz: e seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da glória de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Outra coisa, meus irmãos, devemos ser vigilantes contra a influência nociva do joio. Satanás possui cristãos falsos. Paulo, quando ele vai narrar as dificuldades que ele passou, ele vai lá narrar lá em Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz que um dos períodos que ele enfrentou foi entre falsos irmãos. Lá em 2 Coríntios 11, 26, um dos perigos, além de naufrágio, etc, etc, ele diz que um dos perigos que ele enfrentou foi entre falsos irmãos. Satanás possui cristãos que acreditam também num falso evangelho. Basta você dar uma olhadinha rápida em sua casa no YouTube, você vai ver as loucuras que nós temos por aí. Então, em 2 Timóteo 4, 3 a 4, Paulo diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O joio não suporta a sã doutrina. O joio, ele finge suportar, mas o joio, ele não suporta a genuína pregação do evangelho. Ele não suporta. Meus irmãos, os falsos cristãos, o joio, pode até professar ter comunhão com Deus e ainda apresentar uma vida imoral e impura. Não há verdade em sua profissão, sua pública profissão de fé. Portanto, é incoerente alguém dizer que está em Cristo, mas vive na prática do pecado. É incoerente, não faz qualquer sentido. Lá em 1 João 3,6, somos alertados: todo aquele que permanece nele não vive pecando. O povo de Deus peca, o pecado ainda reside em nós, porque estamos no processo de santificação. Mas os verdadeiros servos de Deus não vivem na prática do pecado. Não sou eu que estou dizendo, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil que está dizendo, não é o conselho dessa igreja que está dizendo, é a palavra de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, meus irmãos, é impossível alguém que está envolto pela luz estar na escuridão ao mesmo tempo. São os ímpios que andam nas trevas. São os ímpios que lambuzam no pecado. São os ímpios que tratam o pecado como um bichinho de estimação. Pois o evangelho não penetrou, a verdadeira semente não penetrou em seus corações. Não é isso que o apóstolo João diz lá em João, no capítulo 3, 19, 21? O julgamento é este, que a luz, Cristo, veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, ou seja, vive na prática do pecado, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, jovem, pergunte a si mesmo: sou trigo? Sou filho do reino? Ou sou joio, filho do maligno? Pergunte a si mesmo: tenho frutificado para a glória de Deus? Ou só tenho trazido escândalo e desonra ao santíssimo nome de Deus? Talvez você diga: pastor, eu estou na igreja há muitos anos. O senhor chegou há pouco tempo, talvez você não me conhece, mas pastor, faço parte da fundação da igreja. Pastor, vim de uma linhagem de pastores, de presbíteros. Talvez você não saiba. Pastor, há muitos anos eu participo do coral. Fui professor da EBD. Sim, vou servir no ministério diaconal. Pastor, eu devolvo o meu dízimo certinho e as ofertas. Não se engane. O joio também pode cantar no coral. O joio também pode servir como diácono. O joio também pode ensinar na EBD. O joio também pode ser ordenado ao sagrado ministério, ao presbiterato. O joio também pode pregar a palavra de Deus. Recentemente, nós recebemos uma notícia de um professor meu no seminário, muito conhecedor das Escrituras e da teologia, mas abandonou a fé e voltou ao catolicismo. E disse que nós que devemos nos arrepender. Sempre foi joio, entende? Então não se engane. Mas só porque tem toda a atividade, porque o joio tem toda a atividade do trigo, isso não significa que ele seja trigo. Meus irmãos, o que se espera daqueles que possuem a fé salvífica? O que se espera daqueles que possuem a fé verdadeira? Frutos, não é verdade? Será que você não faz parte do grupo daqueles que estão há tantos anos na igreja, contudo sem dar frutos, sem mudança no seu comportamento, sem compromisso com Deus e a sua igreja? Será que esse não é o seu caso, meu irmão, minha irmã? Passa anos e mais anos aquela vida medíocre de cristão, que não avança, não progride em santidade, em conhecimento bíblico. Será que esse não é o seu caso? Que o problema é de todo mundo, mas você não consegue perceber a odiosidade do seu próprio pecado? Talvez com um coração duro, empedernido, mente cauterizada, você não consiga perceber. Pergunte a si mesmo: será que eu sou um cristão falso? Será que de fato e de verdade eu me arrependi dos meus pecados? Será que de fato e de verdade eu confio em Cristo e tão somente em Cristo para a minha salvação? Meus irmãos, o arrependimento é um dos elementos que acompanha a fé salvadora, a fé salvífica. O verdadeiro arrependimento, que é arrependimento para a vida, envolve uma tristeza santa por havermos ofendido a Deus. Ainda os nossos pais, na confissão de fé, lá no capítulo 15 do arrependimento para a vida, na seção 1 e 2, lemos o seguinte: o arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Doutrina essa que deve ser proclamada por todo ministro do evangelho, tanto quanto o da fé em Cristo. Por ele, o arrependimento, um pecador movido pelo que vê e sente, não só diante do perigo, mas também diante da imundícia, odiosidade de seus pecados, como sendo contrário à santa natureza e à justa lei de Deus, e na apreensão de sua misericórdia em Cristo, destinada aos que são penitentes. De tal maneira se entristece e odeia os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, propondo-se e diligenciando-se por andar com ele em todas as veredas de seus mandamentos. Então faça um autoexame de sua vida. Será que eu sou trigo ou joio? Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo chama os coríntios a se examinarem, porque a verdadeira fé deve produzir frutos espirituais, uma obediência crescente e arrependimento contínuo. Paulo diz lá em 2 Coríntios 13, 5, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé,
Se examinem. Verifiquem se de fato vocês são crentes. Provai-vos a vós mesmos. Ou não conheceis que Jesus está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Se examine, meu irmão. Não confie. A pública profissão de fé é extremamente importante, mas não confie. Não confie nos anos de igreja, não. Há arrependimento na sua vida, há mudança, há transformação no seu caráter, no seu coração. Outra coisa, você faz parte do grupo daqueles que dizem: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso se congregar, eu sou igreja. O reverendo Felipe explicou um pouquinho isso lá no sítio. Ou você faz parte do grupo daqueles que se afastam da igreja por pura negligência. Muito cuidado. Muito cuidado. O capítulo da igreja aqui, da Confissão de Fé, na seção 2b, diz assim: ela, a igreja, é o reino do Senhor Jesus Cristo, casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Repito, é claro que ela não substitui, a igreja não substitui o perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Claro que não. O reverendo Olivar, que é um amigo, um pastor, num livro dele, que ele faz um comentário da Confissão de Fé, ele disse algo interessante. Ele diz assim: olha, o que estamos afirmando aqui é que quem é crente no Senhor Jesus, professou e professa a sua fé, nele apenas, que tem as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, obviamente fará parte de uma igreja, de uma denominação verdadeiramente cristã, até mesmo porque faz parte da igreja invisível. Somente da igreja de Cristo é que tais verdades são ensinadas, cridas e obedecidas. Não tem como dizer que você faz parte da igreja visível, que você está contado entre os eleitos de Deus, mas você não ama a igreja visível. Não faz qualquer sentido. Não faz. Embora Deus possa salvar de maneiras extraordinárias, a confissão enfatiza que, de modo ordinário, a salvação ocorre no contexto da igreja. É na igreja visível onde recebemos o ensino da palavra de Deus, a pregação. É na igreja visível que nós recebemos os sacramentos e o correto exercício da disciplina eclesiástica, também as suas ordenanças. É na igreja. Eu te pergunto, meu irmão, congregar para você é um privilégio? Você entende o culto, a convocação do Senhor, o chamamento solene como uma bênção para a sua vida? Ou você tem se comportado como os contemporâneos de Malaquias? Lá em Malaquias 1,13, quando eles disseram: que canseira, mais um culto, mais um tal dia do Senhor, mais um culto, vamos lá, levanta, mulher minha, bora, culto fazer o quê? Se não for, o conselho pode convocar. Essa é a sua situação? Você ama o culto? Você ama a convocação solene? Em Hebreus 10, 25, nós somos exortados, meus irmãos: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, há tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, eu não quero me relacionar com ninguém que não ame a minha esposa ou não goste da minha esposa. Não são bem-vindos em minha casa quem não gosta da minha esposa. Semelhante modo, não faz sentido eu dizer que ama Cristo, dizer que ama a igreja, melhor, que ama Cristo, mas não ama o seu corpo. Não é possível amar o cabeça da igreja de Cristo e não amar o seu corpo. Não faz sentido. Deixar de congregar injustificadamente, por pura negligência, é pecado. É pecado. Se você tem deixado de congregar, meu irmão, se você tem ficado na sua casa no dia do Senhor, deixado de vir para a igreja, você está pecando contra o Senhor. É pecado. É pecado. E a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, nos chama a nos comportar como trigo e não como joio. O trigo ama o culto, o trigo é cheio do Espírito Santo, o trigo ama os seus irmãos, apesar das suas muitas debilidades. Um determinado teólogo diz o seguinte: nenhum homem pode excluir-se dos cultos regulares da comunidade ao qual pertence, sem sérios prejuízos para a sua vida. E nenhum indivíduo mais santo pode se dar ao luxo de dispensar as formas regulares da devoção,
que é o culto regular, o culto público regular da igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Apesar das dificuldades, das limitações, a começar de nós, ministros da palavra, é aqui que nós somos alimentados. É no meio do povo de Deus, quando a palavra de Deus é pregada, quando nós somos chamados ao arrependimento, quando Deus nos consola, quando Deus, por meio da sua palavra, expõe os nossos podres, nossos pecados, nossas dificuldades, e nos aponta para Cristo. É uma bênção. É uma bênção. Repito, congregar para você é um grande privilégio ou uma canseira? Outra coisa, você tentou ou pensou em abandonar a igreja porque vê nela muitas imperfeições? Ah, vou embora, bando de pecador, tanto de gente perfeita. Se for este o seu caso, lembre-se dessa parábola. De modo algum você encontrará uma igreja perfeita. A igreja do Senhor ainda não foi glorificada. Estamos no processo de santificação. Estamos em obras. É claro que há igrejas mais puras e menos puras debaixo dos céus, mas não perfeitas. Será que essa não é a sua situação? Será que você não é o tipo de pessoa que vê defeito em tudo? Que consegue ver o pecado em todo mundo? Que consegue dimensionar o pecado do outro e sempre atenua o seu próprio pecado? Irmãos, apesar das dificuldades que nos cercam, os pecados que ainda residem em nós, às vezes nós ofendemos, somos ofendidos, a pessoa pisa no nosso carro, nós também pisamos, mas eu prefiro estar aqui. É no meio do justo, da congregação, é aqui que é a bênção, e não lá fora, não é no clube, não é na roça, não é na chácara, é no culto. Deus nos chama para o culto, apesar das suas imperfeições. Mas o nosso culto é recebido por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Meus irmãos, assim como a jovem do filme perseverava em sua travessia naquele mar, devemos também perseverar em nossa caminhada, sabendo que apesar das dificuldades e da presença do mal, a vitória final pertence ao Senhor. Até que Cristo volte, teremos que lidar com a coexistência temporária entre o trigo e o joio. Impostores continuarão sendo plantados no meio do trigo. Não tem como fazer outra coisa. Não tem como impedir. Contudo, não podemos nos esquecer de que Deus sempre reservará para si uma igreja fiel, uma semente fiel, isto é, uma igreja que o adorará conforme a sua vontade revelada. O dia da ceifa está chegando. Reflita. Você é trigo ou joio?